Uma boa noite a todos. É um grande privilégio, apesar da gente saber, né, que a gente simbolicamente usa o calendário para que a gente possa retomar. É mais ou menos como a reencarnação. A gente precisa voltar para a gente recomeçar novamente. É uma boa simbologia, que por isso a gente vai iniciando o ano e é um privilégio estar. E a gente vai falar de uma metáfora, a metáfora que Jesus utiliza para nos dar ensinamentos e paralelos importantíssimos. A metáfora sempre trabalha com elementos do povo, ou da cultura de um povo, ou mesmo da próprio universo individual. Jesus vai usar dois elementos importantíssimos para a cultura na época, que é o pastor e o rebanho de ovelhas. Se a gente for olhar os textos bíblicos, todos os homens importantes no sentido da divulgação e preparação do caminho de Jesus também foram pastores. Abraão, Jacó, Elias, Davi, do qual eu vou falar no final também, eram pastores. Eles têm uma importância fenomenal para esta cultura. Por isso que Jesus, para que as pessoas pudessem entender o ensinamento, ele vai usar esses dois elementos. Se vocês me permitem, eu vou ler textualmente a fala de Jesus, que está em João, capítulo 10, versículo 14 a 16. Aliás, João é o evangelista que vai tratar mais do evangelho, dos ensinamentos de Jesus, do que da vida dele propriamente. João também tem uma particularidade. Ele era, na época, o discípulo mais jovem. Inclusive, dizia-se que ele era o que recebia mais atenção de Jesus, porque naturalmente era o mais jovem, né? O mais impetuoso. Mas também, curiosamente, João vai acompanhar Maria no exílio. Ele é também o apóstolo que vai morrer mais velho, com 100 anos. Então, para quem tiver curiosidade, é muito interessante da gente se debruçar sobre o Evangelho de João. Essa é a fala de Jesus. Eu sou o bom pastor, e eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas eu também sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu ainda tenho as outras ovelhas que não são desse aprisco, mas também me convém conduzir a estas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho, e haverá um pastor. Eu vou começar pela primeira frase, eu sou o bom pastor. Veja que Jesus não usa eu sou o pastor bom, o adjetivo vem primeiro. Se nós olharmos nas falas de Jesus, e o próprio Kardec usa na literatura nossa, o bom, não existe a graduação em português, ótimo, excelente, bom é o máximo, né, que nós podemos dizer. Jesus se coloca como bom, ele é um bom pastor. E por que ele não tem problema nenhum em dizer que ele é bom? Porque ele chegou já num grau de evolução que ele não tem um problema em dizer de quem é, para que ele veio e o que ele é. Então ele é um bom, e ele é um bom pastor. E aí também nos cabe que a sua bondade está relacionada porque Jesus nos acolhe. Jesus também é misericordioso e ele também nos revigora. Toda vez que as vicissitudes da nossa vida nos alcançam, o fato de lembrarmos dele, da sua trajetória terrena, dos seus ensinamentos, ele nos revigora. Se nós tivermos ouvidos para poder e sentidos para entrar os seus ensinamentos.
Jesus, na realidade, também coloca nessa primeira frase e depois na próxima, ele é a presença de Deus na história das nossas vidas. Ou seja, é ele que nos aproxima de Deus. E isso é muito importante, porque ele diz também isso em João, para nós podermos chegar a Deus, nós teríamos que percorrer o caminho de evolução que Jesus fez também. Por isso que ele nos aproxima de Deus. Por isso que nós ficamos mais próximos de Deus, na medida que nós também nos aproximamos de Jesus. Também é importante, a gente vai começar, porque a figura do pastor. Primeiro, o pastor, ele atravessa desertos, vales e montanhas. Ou seja, ele percorre todos os caminhos. O rebanho vai aonde ele vai guiando, mas esses caminhos não são sempre os caminhos melhores, os vales. Às vezes ele precisa atravessar o deserto com as suas ovelhas. Veja, Jesus nos leva às vezes, nos encontra também, assim como o pastor, em caminhos tortuosos, em que nós estamos desesperados, ou às vezes em caminhos mais suaves, mas ele faz exatamente o que o pastor faz, porque o pastor sabe, independente do caminho que vai levar as ovelhas, ele sabe para onde que ele quer levar as ovelhas, ele tem clareza de qual o objetivo. E o objetivo de Jesus é nos levar até o Pai. Portanto, essa analogia que nós temos aí com o pastor, ela é bem importante. A outra questão é o pastor praticamente, ele vive com as ovelhas. Praticamente a casa dele, a entrada da casa dele é também a casa das ovelhas. A gruta também é a morada do pastor, mas também é a das ovelhas. Olha que interessante essa simbiose entre o rebanho e entre o pastor. Portanto, quando Jesus faz essa analogia de aonde está esse pastor, nós podemos pensar, nós podemos também refletir a partir desta fala que para eu também estar próximo, eu preciso acolher Jesus dentro de mim. Eu preciso acolher também, assim como o pastor acolhe, é próximo, a convivência é muito próxima. A minha estrada, enquanto reflexão sobre os ensinamentos de Jesus, mostram-me que saber intelectualmente não me diz muita coisa. Esse saber intelectual tem que estar dentro de um sentir. Para que nós possamos estar próximos a Jesus, nós precisamos realmente, mais do que saber as parábolas, o que ele ensinou, eu preciso sentir isso tem que fazer parte da minha vida, das minhas ações. Quando isso se torna natural, significa que ele está internalizado dentro de mim. É o que a gente chama, que os essênios chamavam também, né, do Cristo dentro de mim, e Paulo também dizia isso, né? Ele mora em mim, né? Eu já não sei mais, né? Então é um morar, é isso também que o pastor, quando ele está falando, ele se coloca um eu e Deus, eu e Jesus somos a mesma coisa. Então, esta vida do pastor está vinculada à vida também das suas ovelhas. É também interessante que essa parábola nos coloca também que se por acaso o rebanho se dispersa, né, ou seja, o rebanho acaba saindo, né, para um outro local que não é o que o pastor recomenda ou está direcionando, o que faz esse pastor? Ele busca novamente o rebanho para o caminho. Então, sempre, mesmo que ele se disperse, mesmo que ele se perca algumas dessas ovelhas, o pastor vai atrás. Isso é também interessante se nós formos pensar que em vários momentos da vida da gente nós nos dispersamos, nós nos afastamos.
e custamos a fazer novamente esse retorno, né? Então, é exatamente também essa imagem. E Jesus, na segunda frase, ele nos diz: eu conheço as minhas ovelhas. E aí, novamente, quando se fala no eu conheço, não é só o conhecimento intelectual. É interessante, se a gente olhar um rebanho de ovelhas, a gente vai dizer, são todas a mesma coisa, né? Um pastor conhece as suas ovelhas. Se vocês perguntarem, ovelhas, o gado, cada conhece, não é tudo igual. Para o pastor, cada ovelha é uma ovelha diferenciada. E Jesus também faz isso conosco. Ele conhece cada um de nós. Ele conhece também as nossas fraquezas, não é à toa que ele é o nosso governador, né? Ele conhece onde estão as nossas dificuldades de cada um de nós, o patamar de evolução que estamos cada um de nós. Portanto, esse conhecimento entre eu e ele, por isso que é tão importante, essa entrada que eu vou também para dentro, para que eu possa também mergulhar e encontrar-me, para que dos outros que eu depois encontro eu tenha a dimensão de quem eu sou. Essa também é uma reflexão, que a relação que se tem entre a ovelha e o pastor, e que Jesus também faz, é bastante, muito, muito importante. Ainda ele coloca, que nessa questão das ovelhas, ele também diz, né, a proposta dele é que mesmo ele conhecendo cada uma das ovelhas, a proposta é que elas se tornem um único rebanho. E aí é um pouco do que nós também vamos falar adiante, que Kardec vai falar na Gênese, sobre como é o ideal da humanidade, já que hoje nós estamos comemorando, né, ou relembrando a fraternidade entre os povos, a solidariedade entre os povos e a paz que nós tanto desejamos para este planeta. Na realidade, Jesus, ele conhece todas elas e também quer ao mesmo tempo que nós formemos um único rebanho. As ovelhas desgarradas, mesmo aquelas que vão para o despenhadeiro, também o pastor vai atrás. E essa é uma curiosidade, né, que Jesus e os próprios apóstolos, né, indagam, porque o rebanho todo está no caminho e uma só se perde e ele se preocupa com aquela. Mostra a importância que Jesus dá a cada ser humano deste planeta. O quanto Jesus não via em nós ninguém como perdidos. O quanto ele sacrifica-se, e não é um sacrifício para ele, como diz João nesta passagem, é de livre e espontânea vontade que ele dá a sua vida, a existência dele neste planeta para o rebanho. Então, esta também é uma questão que me parece importante nesse início de ano para nós pensarmos. Jesus não tem ovelha perdida, não tem ser humano perdido, não tem ser humano sem recuperação, não tem ser humano que não mereça a nossa prece, o nosso amor, a caridade, todos, porque Jesus, cada uma dessas ovelhas que se desgarra, o pastor vai atrás. E porque toda vez que alguém se perde, ou alguém que nós gostamos, né, conduz-se pelo mau caminho, nós todos também somos responsáveis pelas pessoas que também convivem com esta. Por isso que a família, a sociedade tem uma importância tão grande em relação a todos. Somos todos responsáveis também. Jesus se coloca nessa condição, ele também coloca-se que todos nós, né, todos nós somos importantes. Quando ele diz que o Pai me conhece, já trouxe também para vocês, mas queria colocar também que ele diz que o Pai me ama porque eu dou a minha vida para depois recebê-la novamente.
Olha que interpretação também espírita que nós podemos colocar. Jesus não deu a sua vida, né? Ele deu uma existência, a forma de missão que ele vem para este planeta. Então ele dá, e aí ele coloca: ninguém tira a minha vida, eu dou por mim mesma. Aliás, essa é uma questão muito importante, né? Que a gente que vem de uma tradição católica coloca Jesus como unicamente como a vítima em relação dos seus algozes. Jesus se entrega espontaneamente, tanto que ele não quer nenhum tipo de arma, repreende os apóstolos, especialmente os apóstolos que estavam com mais vontade, né, de lutar. Jesus se entrega, ele deu a existência, neste planeta porque quis, e é aqui que ele diz: ninguém tira, eu dou a mim mesmo, eu tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que eu recebi do meu Pai. Olha que beleza para esse início, né? Que nós estamos iniciando ainda um terceiro ano pandêmico, em que nós deixamos tantas pessoas queridas, nossos amores, que foram para a pátria espiritual. Que consolador de novo Jesus nos dizendo que ele deu, mas ele recebe de volta. Eu tenho de novo a chance, né, da existência novamente, porque a minha vida também não acaba. Então, mais ainda, né? E a outra condição, que daí vocês me permitem, eu vou ler, é quando ele fala no texto inicial de João, em que tem algumas ovelhas que não estão no aprisco, né? Ou seja, dentro do rebanho. No capítulo, para quem quiser depois ler também, no capítulo 17, item 32 da Gênese, Kardec também menciona um só rebanho e um só pastor, sobre o grande convite para que vençamos os sectarismos, os preconceitos, as barreiras que o egoísmo e o orgulho criaram para a humanidade. Observamos que cada segmento religioso se diz detentor da verdade suprema. O orgulho é a fonte do separatismo, do fanatismo, das dissensões, pois a minha fé é a melhor do que do outro. Bendita seja a misericórdia divina que nos colocou sobre a égide das leis divinas. A lei de progresso é para todos sem distinção. Todos iremos superar o orgulho e o egoísmo, e a fraternidade universal reinará na Terra. A diversidade religiosa continuará a existir, mas serão os seus pontos em comum que prevalecerão. Fraternidade, respeito, solidariedade, caridade, enfim, tudo que Jesus, o bom pastor, exemplificou. Me parece que esse é o ideal espírita, o ideal que Kardec nos coloca na Gênese através também dos espíritos. Quando as pessoas ficam bastante, né, indignadas quando Karl Marx dizia que as religiões eram a utopia, e que quando Freud também ataca as religiões, nós ficamos muito bravos. Porque nós entendemos religião ainda apenas no sentido dos templos, dos sacerdotes, dos pastores ou dos expositores espíritas. O que Kardec está falando na Gênese, através dos espíritos superiores nos colocam, é que para a fraternidade universal nós temos que derrubar a ideia de que a verdade ela só está num único lugar. Ou ela está na Bíblia, ou ela está nas obras do Espiritismo, ou ela está no Alcorão. Jesus foi multirreligioso. Ele mandou
ele, através de Paulo, foi aos gentios, ele não quis ficar apenas entre os judeus. A nossa fala é uma fala universal. Quando nós perguntarmos para qualquer ser deste planeta que queira um ideal, ele vai dizer: eu quero paz, eu quero fraternidade, eu quero poder nos olhar e nos reconhecermos como Jesus nos reconhece as suas ovelhas. Se ele nos reconhece, nós teremos que chegar um dia em que nós teremos que nos reconhecermos como também parte do mesmo rebanho. E o mesmo rebanho não discute picuinhas, mas discute como nós podemos viver melhor em paz, como construirmos aquilo que a Sandra falou inicialmente, como nós construímos um mundo melhor, como eu que estou aqui neste momento como espírita. Por que eu sou espírita? Porque o espiritismo me dá autonomia para aceitar nesta casa qualquer pessoa de qualquer segmento religioso. Eu não vou perguntar para ela se ela vem aqui, se ela vai ficar aqui como espírita, se ela vai professar. Não. Kardec respeitava a autonomia. Kardec era um educador e era por ser um educador que foi escolhido. Nós só construímos essa utopia, né? Porque parece uma utopia mesmo, nós constituirmos um único rebanho. Mas sem isso, meus amigos, nós não vamos. E quando Jesus coloca, ele não está dizendo aqui, quando ele coloca nesse trecho, que eu ainda tenho as outras ovelhas que não são deste aprisco, ele não está querendo dizer que somente determinada profissão, né, de fé é que nos torna cristãos, ou só os cristãos. Nós vivemos tempos muito difíceis. Como professora de história, faz tempo que eu não tinha visto e vivido o que tinha aprendido só nos livros de história, tamanha intolerância religiosa, tamanho sectarismo, quando na realidade nós estamos aqui defendendo, o Espiritismo sempre defendeu a liberdade de proclamar a fé que tu quiseres. Aliás, fé não se proclama, né? Fé se tem. Fé se constrói, não é ninguém que me dá fé. As pessoas nos ajudam nessa caminhada. Portanto, a intolerância, essa que Kardec está falando na Gênese, né? Nós temos sentido muito, adentrando 2022, muita intolerância com o outro, com a forma do outro ser. Veja, né? Quando Jesus diz que ele conhece as suas ovelhas e cada uma ele distingue, então significa que ele abarca todos. Não é como nós, que estamos sempre julgando, sempre querendo que o outro seja exatamente do meu jeito. Como se eu tivesse a condição de me colocar de juiz de que aquela é a melhor forma de criar uma criança ou de viver com quem quer que seja. Temos muito trabalho a construir individualmente. As bandeiras que nós temos que defender são essas às quais Kardec se refere, a fraternidade e a paz. Mas como nós construímos a paz se nós não conseguimos internamente driblar os nossos conflitos, os nossos grandes conflitos internos? Quando nós não acalmamos o nosso coração. Portanto, quando Jesus fala, ele está colocando na realidade e ele está falando dos seus ensinamentos. Os ensinamentos de Jesus são universais. E se nós formos olhar e espremermos o Alcorão, tirando as questões mais de proforma do Alcorão, sem dúvida nenhuma está lá os muçulmanos querem o mesmo que os católicos, que querem os mesmos que os espíritas. Quem não quer é quem domina as religiões. Porque quem domina as religiões, domina as pessoas. Portanto, é nessa crítica que nós fazemos às religiões, não à espiritualidade. Esta não.
semear a esperança que nós queremos, né? Tanto que nós falamos no início do ano, essa esperança também, essa semeadura se dá também. A gente só semeia e só vai ter se tiver a esperança de construir também para este amanhã. Eu termino para nós essa fala de Jesus bem rapidamente, né? A gente poderia explorar muito mais esse conhecimento das ovelhas, mas eu trouxe para terminar para vocês, inclusive, um salmo de Davi. Ele é famoso pelos salmos, e eu fiquei muito contente quando eu recebi essa metáfora para poder trabalhar, essa parábola para poder trabalhar, porque esse é o meu salmo preferido. Em momentos muito difíceis, mas muito difíceis, ele me ajudou. Porque, na realidade, eu não só lia, eu sentia cada palavra dele. É o Salmo 23. Para alguns é o Salmo de Davi, e ele tem uma outra versão. Deus é o nosso pastor. E numa versão mais conhecida, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor e Ele não me falta. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva por águas muito tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo me prometeu. Ainda que eu ande por esse vale escuro como a morte, eu não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, Tu me proteges, Tu me diriges, Tu preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos inclusive podem me ver. Tu me recebes como convidado de honra, e você me enche o meu copo até derramar. Certamente, a tua bondade, o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, Senhor, eu morarei todos os dias da minha vida. Então, quando 2022 ficar muito difícil, quando certamente a dor chegar, e ela chega, a gente não esqueça que o Senhor está comigo e Ele não me falta nunca. Mesmo que eu ache que Ele esteja faltando, Ele não falta. E Ele vai nos receber a todos na sua misericórdia, mesmo aplicando as suas leis com o amor que Jesus veio ensinar. Porque todos nós participamos do mesmo rebanho. Muita paz a todos.